sejam todos bem-vindos ao canal Jovens Remanescentes APE e vamos dar continuidade à nossa série Mergulhando Mais Profundo na Palavra de Deus. Hoje, o tema que nós vamos estudar é o presente de Deus para nós. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, já estou aqui com a minha, para a gente dar continuidade e estudar mais um tema. Convido você a anotar todos os textos, todos os versos que eu vou estar aqui lendo. Eu não vou estar abrindo a Bíblia, porque isso deixaria o vídeo muito longo. Mas todos os versos que eu irei ler aqui, eu vou estar deixando aí embaixo nos comentários, para que você possa depois dar uma olhada, analisar com calma tudo aquilo que foi dito nesse vídeo. Por isso que você precisa estar com a sua Bíblia em mão, para que você possa estar, todas as vezes que eu falar um verso bíblico, você possa estar abrindo o verso e lendo com seus próprios olhos. Então, vamos orar para que a gente possa dar início a mais um vídeo. Querido Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos que o Senhor nessa manhã nos ensine mais um pouco da sua palavra. Queremos saber mais deste presente que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Existe um filme bastante antigo chamado Riquinho. A história é uma aventura bem divertida de um pequeno garoto muito rico que tinha de tudo. Imagine ser rico ao ponto de poder ter qualquer coisa que o seu coração deseja. Você já imaginou você ser ou ter a riqueza que esse garoto tem neste filme, a ponto de você ter tudo aquilo que o teu coração deseja? Esse era o riquinho, ele tinha tudo o que o coração dele desejasse. Com certeza deve ser um privilégio, e tanto algumas pessoas famosas mostram nas redes sociais um pouco do que isso pode ser. Viajam, compram carro, barcos, e etc. É claro que o dinheiro não compra felicidade, isso aí o dinheiro não pode comprar, mas traz muitas facilidades a ponto, Então, o dinheiro não compra a felicidade, mas garante a facilidade de muitas coisas. Existe outra coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra a vida eterna. Quantas pessoas tiveram tudo, mas hoje não possuem nada, pois perderam sua vida, Ou seja, então, quantos famosos tiveram aí muito dinheiro, mas entretanto perderam a sua vida. E um desses famosos foi Steve Jobs, o famoso fundador da Apple. Infelizmente, ele foi acometido de uma doença e perdeu a sua vida precocemente. Se você pudesse escolher hoje ser salvo e viver eternamente, ou ter todo o dinheiro do mundo, o que você escolheria? Espero que não seja uma escolha difícil para você. Deus nos deu um presente muito especial. Ele deu o seu próprio Filho, de acordo com João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A morte dele na cruz, hoje, podemos sonhar em viver eternamente uma vida que nem todo o dinheiro do mundo pode nos oferecer ou nos dar. Então perceba, a morte de Jesus na cruz nos facilitou ter uma vida que, mesmo que você juntasse todo o tesouro, todas as pedras preciosas, todo o líquido precioso, como o petróleo, o ouro, todo o dinheiro do mundo que há em bancos e cofres mundiais, não daria para comprar a vida ou a felicidade futura que Deus nos preparou, tá certo? O que é o pecado? Essa é a primeira pergunta. Você sabia que tem muito crente que tem Bíblia na mão, mas não sabe de fato o que é o pecado. E a própria Bíblia vai nos dizer agora o que é pecado, Então, algumas pessoas pensam que pecado é um bocado de coisa, mas não olham para a Bíblia para enxergar verdadeiramente o que é pecado. No livro de 1 João, capítulo 3, e o versículo 4 a 9, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: porque todo aquele que transgride a lei comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Muitas vezes na sua versão, se a sua versão for antiga,
a palavra pecado vai ser trocada por iniquidade. Então geralmente vai estar assim: todo aquele que comete iniquidade transgride, porque o pecado é a transgressão, né? O pecado é iniquidade, ou o pecado é iniquidade, o pecado é transgressão. Mas geralmente, quando a Bíblia é um pouco antiga, principalmente a versão pentecostal, né, entre outras, a palavra ali, pecado, ela é substituída por iniquidade. Mas iniquidade e pecado é a mesma palavra e tem o mesmo significado. Tá certo? Então, o que é pecado à luz da Bíblia? Pecado é a transgressão da lei. E que lei? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente que lei está falando ali. A lei que está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 até o verso 17, que é conhecida como os 10 mandamentos. Pecado é transgredir esta lei. Agora a segunda pergunta nos diz assim: qual é o salário do pecado, né? E qual é o presente de Deus? De acordo com Romanos capítulo 6, a partir do verso 23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então este é o resultado do pecado, este é o salário do pecado. Agora, o que é o presente de Deus? Mas o dom gratuito de Deus, diz o verso 23 de Romanos 6, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o presente de Deus para a nossa vida foi a vida eterna concedida através do sacrifício de Jesus. Ok? Então, salário do pecado, o resultado do pecado é morte eterna. O presente de Deus é a vida eterna que foi concedida através de Jesus. Terceira pergunta nos diz assim: qual é o resultado do pecado? De acordo com Isaías 59, versículo 2. Veja, o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna, é a inexistência eterna. Agora, qual é o resultado do pecado hoje? O resultado do pecado hoje é a separação de Deus. Esse é o resultado que o pecado ele traz. Ele separa o ser humano da pessoa de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz que o que faz separação entre Deus e nós é os nossos pecados, ok? Por isso o salário do pecado é morte, pois Deus é a fonte da vida e o pecado nos separa dele. Logo o resultado é morte. Então, resultado do pecado, Romanos 6, 23. Na verdade, só troquei as palavras aqui. O salário do pecado, morte eterna. Resultado do pecado, afastamento de Deus. Então, salário e resultado são coisas totalmente diferentes. Resultado é o que o pecado causa. Ele causou uma ruptura, uma separação entre Deus e o ser humano. O salário do pecado, que é o pagamento final, é a morte eterna dessa separação, que já aconteceu, né, quando o ser humano peca. Nossa quarta pergunta: qual é o nome pelo qual podemos ser salvos? De acordo com Atos capítulo 4, versículo 12, o nome que importa que sejamos salvos é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. Jesus é o único nome que podemos clamar para a nossa salvação. Então, somente ao nome de Jesus podemos ser salvos, podemos ser absolvidos nesse julgamento. A nossa quinta pergunta do nosso estudo de hoje diz assim: quem precisa da salvação? Quem precisa da salvação? Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos nós precisamos da salvação. Todos nós que transgredimos a palavra de Deus, que transgredimos os mandamentos de Deus, precisamos da salvação. E Romanos capítulo 3, olha o que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, e o verso 23, eu quero ler para você, nos diz o seguinte, olha. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Na sua versão pode estar muitas vezes dessa forma: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, carecem, precisam novamente de ter um contato com Deus. Então, de quem precisa da salvação? Todos nós precisamos da salvação que se encontra em Jesus Cristo. A nossa sexta pergunta, ela diz assim: como Jesus foi chamado por João Batista?
De acordo com João, no capítulo 1, verso 29, quando Jesus chega à beira do Rio Jordão, onde o seu primo João Batista estava batizando, quando João vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, na visão de João, através das lentes oculares de João, Jesus é o Cordeiro do Antigo Testamento, provido por Deus para tirar o pecado da humanidade. Então Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nossa sétima pergunta: como podemos ser salvos? Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 a 9, é um texto conhecido, né, de todos os cristãos, que nos diz: porque pela fé sois salvo mediante a graça, né? Porque pela graça, na verdade, sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, né? Então a graça que nós recebemos, ela é obtida pela fé que nós temos no Salvador ou no presente de Deus, que é o dom, né, que Deus nos deu, que é o seu Filho Jesus Cristo. A nossa oitava pergunta nos diz: o que é fé? E de acordo com Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1 a 6, fé é crer nas coisas invisíveis. Ora, a fé é acreditar naquilo que Deus pode nos oferecer sem percebermos e sem vermos, né? A fé é a fim de certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Nós esperamos um céu, nós esperamos um Jesus, embora a gente não tenha visto. Isto é fé. Nós acreditamos e nós esperamos as coisas que não se vê. Agora, eu convido você a parar e pensar um pouquinho e refletir nisso aqui que eu vou ler para você. Mais importante do que aquilo que nós falamos até aqui, que nós fazemos, pois demonstra que temos no nosso coração. Se eu digo que creio em Jesus, mas não faço aquilo que ele pede, não guardo os seus mandamentos, então eu não creio. Se não creio, não posso receber a graça de Deus. Concorda comigo? Eu vou ler novamente. O mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos, pois demonstra que temos no coração. Ou seja, é aquilo que Jesus falou em Mateus: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se eu digo que creio em Jesus, mas eu não faço aquilo que ele pede, e não guardo os seus mandamentos, não obedeço às suas palavras, então eu não creio em Jesus. Se eu não creio, não posso receber, logicamente, a graça, o presente de Deus. Você entende? Não podemos falar que cremos em Jesus, mas não obedecemos a sua palavra. Então, muitas das vezes, alguns cristãos, eles falam que creem em Jesus, mas não obedecem a palavra de Deus, né? Não obedecem aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia nos oferece para que a gente possa confirmar a salvação na nossa vida. Então, eu falo e a minha vida precisa demonstrar obras que sejam equivalentes à minha fé. E a pergunta número 9 vai falar justamente sobre isso, né? Como a nossa fé sem obra? Como é a nossa fé sem obra? De acordo com Tiago, no capítulo 2, versos 16 e 17, a obra ela é morta, né? E o versículo 26 nos fala isso, do capítulo 2 de Tiago, né? A fé sem obra é morta e a obra sem fé, logicamente, também é morta. Então precisa de andar as duas em concordância. Eu preciso ter fé, mas eu preciso ter obras que demonstram o valor da minha fé. A nossa penúltima pergunta nos diz: quando pecamos, o que devemos fazer? Se nós lermos 1 João capítulo 1, verso 9 e Provérbios 28, 13, em 1 João 1, verso 9, nós falamos que precisamos abandonar o pecado, né? E Provérbios 28, 13 fala que a gente precisa confessar. Então, em 1 João, se arrepender, abandono do pecado, e Provérbios 28, 13,
confessar. Aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então, o que precisamos fazer, né? Quando pecamos, nos arrepender e confessar os nossos pecados. E a nossa última pergunta nos diz assim: quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, o que Deus faz? Isaías capítulo 43, 25 é um texto conhecido que diz que Ele lança nosso pecado na profundeza do mar e dele não mais se lembra. Correto? Agora eu convido você a tomar uma decisão. Você entende que seu pecado você entende que o seu pecado é o preço da salvação e que o salário deste pecado é a morte eterna, mas você sabe que Jesus pagou o preço para que você pudesse ter a salvação, entendendo que a salvação é um presente de Deus, mas para recebê-la você precisa crer nele, e isso traz implicações como você precisa viver a sua vida agora. E eu pergunto para você agora: é o seu desejo então aceitar esse presente e viver uma vida daqueles que creem em Jesus? Querido amigo, querida amiga, é o seu desejo hoje aceitar Jesus e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos que Jesus deixou? Se essa é a sua escolha, que você possa, junto comigo, continuar a se entregar, a entender mais a palavra de Deus e ver aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, que essa sua decisão seja uma das decisões que levará você a tomar a decisão maior, que é entregar a vida publicamente para Jesus. Tá certo? Então, creia em Jesus e será salvo você e a sua casa. Amanhã nós vamos estudar mais um tema, e amanhã é aonde há fogo, há fumaça, né? Ou a gente poderia trocar, né? Aonde há fumaça, há fogo. Então amanhã nós vamos estudar aí aonde há fumaça, há fogo. E eu espero você amanhã para a gente começar a mais uma manhã de mais um dia estudando esta palavra maravilhosa. Fique com Deus, um abraço e vamos orar comigo pela tua decisão hoje, em nome de Jesus. Querido Deus, nesse momento nós queremos te apresentar a pessoa que está nos assistindo. Ela acabou de tomar uma decisão que é de seguir as tuas palavras, que é de se arrepender dos seus pecados e confessar os pecados diante do Senhor. Ajude a que ela possa tomar essa decisão constantemente, abandonar os seus pecados e ter o presente de Deus na sua vida, que é a vida eterna, a graça garantida em Jesus. É o que nós te oramos nesta manhã em nome do Senhor. Amém. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Quando você ativa o sininho, quando você deixa o seu gostei, o YouTube entende que este vídeo ele é relevante, ele começa a enviar as publicações. Então, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Vamos viralizar a esperança, viralizar o conhecimento da palavra de Deus. Eu te aguardo amanhã, em nome de Jesus. Amém.